Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Irmãos, eu tenho que fazer o complemento do vídeo que eu coloquei ontem, né? No sábado. E ficou alguns apêndices aí para falar sobre a grande preocupação, né, que eu vejo das pessoas sobre a Venezuela. Mas, irmãos, eu preciso esclarecer umas coisas antes, tá? Que, revendo o vídeo, pode parecer para alguns que eu estou, assim, pregando facilidade, tá? Eu não prego facilidade, eu prego a Bíblia, entendeu? Quando eu falei sobre obras mirabolantes que Adão não fez nada, eu estava enfatizando que é o seguinte, a verdade. Tu tá me entendendo? Adão, ele pegou tudo pronto. Ele administrou, Deus deu para ele administrar. Então o contexto é esse, tá? Das obras é esse. Quem cria as coisas é Deus. Quem batalha nossas batalhas é Deus. Qual é o nosso papel, Ricardo? Você também tem que fazer a obra que ele ordenar, entendeu? E orar e principalmente ter fé. O fé é o principal. Não tá me entendendo? Porque eu vejo, irmãos, olha só. Eu sou de uma igreja, que é uma igreja de alimento sólido. Eu sou muito grato ao meu Senhor por essa igreja. Porque eu estava desviado, entendeu? E ela é uma das 7.000 que não se curvou a Baal. Mas, mesmo dentro dessa igreja, as pessoas podem se decepcionar. Por quê? Porque tem gente que pensa que pegar microfone está fazendo a obra, a verdadeira obra de Deus. A obra de Deus está fora, irmão, da igreja, e não dentro. Você está me entendendo? Então, como lá em Coríntios diz sobre os dons, Deus espalha dons para todo mundo. Então tem o dom de pregar, tem um dom de pregador. Não adianta você querer forçar um dom sem orar, sem a direção de Deus, ou a gente chama de oportunidade, e chegar lá você dormir, irmão. Ou então você não entender nada. Então as pessoas têm que, em amor, as pessoas têm que entender qual é a sua posição que Deus quer. Tem pastor, por exemplo, tem pastor que é casado e quer viver uma vida de solteiro. Paulo ele fala assim, olha, é bom que não se case, mas aqueles que se abrasam, é melhor se casar. Por que Paulo falou que é melhor não se casar? Porque você tem mais tempo para fazer a obra, mais tempo para viajar. Ele viajava para Corinto, ele viajava para Éfeso, Roma. Ele andando. Então, o Jesus, tu imagine Jesus com uma esposa, né? Como é que ia ser isso aí? Jesus era solteiro. Então ele tinha mais tempo. Então os solteiros eles têm mais tempo para evangelizar, mais tempo para se deslocar. Entendeu? E tem pastor que tá vida de casado quer abraçar o mundo com a mão, vamos dizer assim, né? Com todo respeito. Mas a função dele é pastorear, porque se ele não pastorear a igreja dele vira uma bagunça, sobe um monte de gente para pregar lá. Tu tá me entendendo, irmão? Eu preciso fazer isso, tá? E eu não tô dizendo de maneira nenhuma a gente ficar com os braços cruzados. Você lembra de Deus lá para Moisés? Diga o povo que marche. Deus ele vai agir conforme a nossa ação também. Entendeu? Ele vai caminhar junto conosco. Ele não vai ficar empurrando a gente e nem arrastando a gente sentado, parado, não. Quando eu falei o negócio de Adão, né, sobre que o Adão não pegou nada, é nesse sentido, entendeu, irmão? É no sentido que já estava tudo pronto, Deus criou tudo, que ele é o Criador, e deu para Adão administrar. Entendeu? Então, mesmo assim, mesmo o Adão dando nomes animais, ele estava fazendo alguma coisa, entendeu? A parte de Deus ele vai fazer e a nossa parte a gente tem que fazer. Mas eu queria falar sobre o negócio da Venezuela, tá? Primeiro, consertar que ela não era considerada Arábia Saudita brasileira, ela era considerada Arábia Saudita Latina, da América Latina, lógico, Venezuela não pode ser Brasil. E eu vou explicar para os irmãos por que esses países, não só a Venezuela, mas como Cuba, Coreia do Norte, muitos países da África, eles vivem nessa situação e vocês vão entender pela Bíblia. Eu escolhi um texto aqui que é de Jeremias, no capítulo 14. Olha, Jeremias, pouca gente lê, tu sabe por quê, irmão? Porque ele é o maior livro da Bíblia em quantidade de palavras e capítulos, de páginas. E é só pancada. Só pancada. Os primeiros 30, 40 capítulos é só pancada. É um Deus irado. Deus irado com a desobediência do povo. Que
Deus é bondoso, como muitas pessoas pregam, né? Muito bondoso. Ele é bondoso, irmão, mas desculpe aqui a expressão, mas ele não é idiota. É isso que eu tento mostrar para as pessoas, entendeu? E você só consegue ver isso lendo a Bíblia. Olha só, Jeremias, capítulo 14, a partir do versículo 19, diz assim, ó: porventura rejeitaste Judá por completo, desprezaste Sião, porque nos feriste sem que haja possibilidade de cura para nós. Aguardamos a paz, mas não chegou bem algum. Aguardávamos um tempo de cura, mas há somente terror, porque está sob juízo. Ai, Yahvé, o versículo 20. Ai, Yahvé, ó Senhor, reconhecemos nossa malignidade e a iniquidade de nossos pais, pois temos errado e pecado contra ti. Olha aí, ó. Olha aí. Arrependimento, a primeira palavra que saiu da boca de Jesus nos evangelhos. É a chave da nossa salvação. 21. Não nos despreze por causa do teu magnífico nome. Não tragas humilhações sob o trono da tua aliança conosco. No livro de Isaías, Deus está falando que vai santificar o próprio nome dele. Porque, irmão, quando você carrega o nome de Deus e dá mau testemunho, o problema aí não é só você ficar mal falado. O problema é o nome de Deus estar no meio. E igual a oração do Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Quando ele santifica o nome dele, ele está dizendo que ele vai botar as coisas no seu devido lugar. E isso dói. Vamos lá. Olha o versículo 22, que é a chave. Porventura existe deuses falsos das nações alguma que faça chover? Ou pode os céus por si produzir chuvas copiosas? Não. Somente tu podes, Yahvé, nosso Deus. Portanto, depositamos toda a nossa esperança em ti, pois tem todas essas virtudes. Irmão, eu estava estudando um pouco mais sobre a Venezuela e eu descobri que a matriz religiosa desse país, eu vou explicar para você a matriz religiosa. Por exemplo, no México, quem manda lá é a Nossa Senhora de Guadalupe. Quem manda em alguns países da África é Voodoo, entendeu? Junto com o ISIS lá, né, que é o braço é o Boko Haram, que é o braço do Estado Islâmico lá. Quem manda no Nordeste brasileiro é o Padre Cícero. Deus fica nesses países, nesses lugares, ele fica em terceira, quarta opção. E tem lugar que eles odeiam crente. Tá me entendendo? Então, tem uma parte que Deus fala assim, ó: não ore por esse povo. Peça para eles. É igual está dizendo aqui no 22. Ele está dizendo assim: peça para eles que têm coração obstinado, pedir para os deuses dele mandar chuva no próprio tempo. Ou seja, o Nordeste é o país que sofre com o flagelo da seca, com a miséria. Mas quem manda no Nordeste não é o Padre Cícero? Pede para o Padre Cícero. O México, você pegou um terremoto aí nos anos 80 e matou milhares de pessoas. Cadê a tua Nossa Senhora de Guadalupe? Eu não estou aqui querendo atacar a religião dos outros não, entendeu, irmão? Eu estou falando uma coisa pela Bíblia. E a Venezuela, a matriz religiosa da Venezuela eram 3 influências: africana, índio, né? Indígena e espanhola. Então, eles ficaram muito ricos por causa do petróleo. E para tu ter uma ideia, irmão, tinha mais restaurantes, há pouco tempo atrás, tinha mais restaurantes franceses na Venezuela do que na própria França. Então eles se soberbeceram, é igualzinho, eu vejo esses países que outrora eram prósperos, entendeu? Há pouco tempo atrás eles eram prósperos. Não adianta, eu vejo pelo livro de 1º e 2º Reis, daquele efeito sanfona que eu falei, que o povo vai se desviando, o povo prospera, né? Começa a enriquecer, vai esquecendo de Deus aos poucos, vai esquecendo de Deus, vai levantando poste ídolo, que as pessoas pensam que ídolo é só imagem de escultura, não é? Esse próprio celular que está gravando aqui, ele é um poste ídolo poderoso, que ele tira do tempo de Deus, entendeu? Se você não souber usar ele com sabedoria, tá? Eu prefiro usar ele por causa do alcance dele, que ele pode alcançar várias pessoas que talvez vá aprender isso mais tarde entrando num culto, não está entendendo? Entrando numa igreja. Então eu uso o alcance dele. Eu também tenho que me consertar do tempo que eu dedico a ele. Você está me entendendo? E outra coisa, irmãos, quando eu faço esses vídeos, tanto quem me conhece no perfil no meu Facebook, os textos, os grupos que eu criei, e esse canal do YouTube, que não chegou nem a 500 inscritos, isso já era previsto. Porque eu não estou aqui para caçar like, irmão.
Porque a palavra de Deus diz que a porta da salvação, ela é a estreita, e a da perdição, ela é a larga. O espírito geme com gemidos inexprimíveis, porque ele sabe que a maioria não vai querê-lo, não vai querer seguir os preceitos dele, e Deus não negocia os preceitos dele da palavra. É isso que eu quero que vocês entendam. Deus não facilita, ele não vai facilitar porque os tempos vão apertar. Mas tem o seguinte, irmão, se você permanecer na obediência, na leitura da palavra, na santificação, que isso aí são frutos da fé, que sem fé é impossível agradá-lo, vai chegar uma hora que realmente você não vai poder fazer nada, mas aí Deus entra. É isso que eu estou falando para vocês. Por isso que eu estava falando, em outro texto meu, que eu sou contra esse negócio de estocar alimento. Porque você estaria negando o que Deus fez no deserto, já que essas mesmas pessoas falam, e corretamente, que aquela saída do Êxodo, no livro de Êxodo, de Moisés com o povo do Egito, é uma prefiguração da grande tribulação que a gente vai passar, porque deserto fala de dificuldade, tá? É um povo que clamou, que estava no Egito, o Egito é o mundo, né? Clamou para Deus, aí Faraó tentou aumentar a carga, ou seja, aumentar os prazeres, aumentar o trabalho, aumentar tudo que afasta de Deus, não deu certo. O povo saiu, alguns ficaram no caminho, e só a casa de Josué e Caleb aquilo ali é uma prefiguração. Mas só que durante o deserto não tinha Carrefour, não tinha Presunic, não tinha supermarket. Deus mandava o maná, o povo enjoou do maná, mandou carne. O senhor está me entendendo? O poder de Deus. A Bíblia não fala para pessoas comuns, ele fala para a liderança, José, guardar alimento, porque José era um político, é isso que eu estou falando para você. Ele era uma liderança política, acima dele, apenas Faraó. Então Deus deu a estratégia através do sonho, né, das espigas, e deu sabedoria a José para guardar. José era o líder. Agora você não vê você vê a viúva de Sarepta guardando alimentos? Você não vê. Mesmo assim foi visitado pelo homem de Deus. E o milagre aconteceu na vida daquela mulher em termos espirituais e em termos materiais. Porque o azeite era um produto caro na época e ela pôde vender. Eu estou querendo falar para os irmãos o seguinte, que quando eu vejo uma pessoa pregar para você estocar alimentos, primeiro ela está me mostrando falta de fé. Segundo, ele está me mostrando em Jeremias 17:5, força do teu braço. Não está me entendendo? E depois, né? E além disso, ela tá tipo assim, não, Deus não tem poder. Ele não tem poder de suprir. É a tua obra que vai fazer. E você pega. E os pobres? É isso que eu ia falar. E os pobres? As pessoas que ganham 1.000, 2.000 por mês. Como é que vai estocar? Você já foi no mercado? Viu como é que tá os preços? Então como é que você vai mandar um pobre e vai constrangê-lo, irmão? Vamos orar a Deus. A gente está chegando num tempo para a gente não falar mais que tem fé. E sim mostrar. Não é para os outros, é para o Senhor. A gente tem que confiar. Aqui no fundo tem muita gente que não confia. Por isso que eles ficam desesperados. Por isso que eles correm para tomar vacina. Eles acreditam ainda no que essa praga da televisão está falando. Porque no fundo não confia em Deus. E essa confiança, essa fé sobrenatural cega, né? Não estou falando de, como é que é, fanatismo, porque fanatismo é falta de conhecimento, é fé genuína mesmo. Entendeu? Deus vai honrar, porque ele cumpre a parte dele no acordo. A palavra de Deus diz que ele permanece fiel, mesmo nós sendo infiéis. Então, para finalizar, que já está grande Então, o que aconteceu com a Venezuela foi isso, irmão. Eles se soberbeceram, mas se você parar para ver, a gente não está muito longe disso. Porque a gente ganha um dinheirinho a mais, a gente já deixa de ir na igreja, já deixa de orar, igual eu falei no vídeo anterior. A Bíblia, eu estou falando isso de mim mesmo. Que graças a Deus, eu estou deixando de fazer essas coisas, né? E eu estou me aproximando mais de Deus. Então isso aqui é para mim também. Entendeu? Esses conselhos são para mim também. Para a gente confiar mais em Deus. Ao mesmo tempo, Deus não quer um escravo, não é isso?
E no livro de Eclesiastes, né, que diz que tudo há um tempo e um propósito. Então Deus ele nunca vai atropelar isso. Tudo tem uma ordem, uma decência. Ele não quer nem um robô e nem um escravo bitolado. Ele quer uma pessoa sensata, que tem amor às almas, que prega a palavra dele e diga que ele está no controle. Não foram os israelitas que derrubaram as muralhas de Jericó. Foi o poder de Deus. Qual é a função do israelita? Obedecer o que ele mandou fazer. Qual é a função, nossa função, Ricardo? Ler a palavra dele. As instruções estão na palavra. Você está me entendendo, irmão? Ter fé, confiar no Senhor. Quando a gente não conseguir fazer, ele vai entrar e vai fazer. É isso que eu quero que vocês entendam. Senão vocês vão ficar um religioso, igual os fariseus. E é isso que eu não quero. Porque os fariseus, eles viviam na sinagoga o dia todo. Os escribas e os fariseus. Escriba quer dizer amanuense, aquele que escreve. Então eles sabiam. Tem uns pré-tribulacionistas, irmão, que ele já chegou para mim, eu conversei com um pré-tribulacionista, ele falou para mim que todo Mateus 24 é para os judeus. Para com isso, o sacrifício de Jesus uniu judeus e gentios. E a lógica me fala que a história e a lógica, né, fala que os judeus ortodoxos, eles só consideram até 2 Crônicas, de Gênesis até 2 Crônicas. Como é que Deus ia deixar um recado para um povo que só tem 48 milhões de pessoas, judeus puros da tribo de Judá no mundo hoje, contra mais de 8 bilhões de pessoas que não são judeus, não judeus puros? Como é que Deus ia deixar, primeiro para pequena quantidade de pessoas, um escrito num livro que ele não lê, irmão? É só vocês pararem para pensar. Eu estou aqui para usar linguagem simples, para fazer vocês pensar só isso. Jesus ele fala assim: eu não vim mudar a lei. Eu também não vou aqui ficar discutindo, né, atacando religião, método de pastoreio, de mensagem, não. Eu só quero que vocês leiam a palavra e que não desistam do Senhor teu Deus. Esse é o objetivo desse vídeo. Quem faz vídeo sensacionalista, eles estão caçando like, porque eles são monetizados, irmão. Irmão, eu não tenho essa pretensão. Eu não tenho. Eu sei que não vai ser, que vão ser para poucas pessoas. Mas a palavra de Deus diz que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. A palavra me mostra isso. Eu pedi uma alma para Deus. Eu tenho aí alguns comentários aí. Deus me deu mais do que isso. Glória a Deus por isso. É pedrinha na minha coroa. E eu não quero aqui ficar falando, eu avisei. Irmão, eu sempre dou a solução. Tá? Eu sempre dou a solução. O meu pastor me conhece. Eu sou uma pessoa com um poço de defeitos. Eu não posso usar isso como desculpa. Tá me entendendo, irmão? Mas quando o ardor pede para falar, é o amor que eu sinto. Não adianta eu conhecer isso tudo que eu conheci na Bíblia e ficar para mim, irmão. Isso é egoísmo. Então, o pouco que eu sei, que falta muita coisa para aprender, o pouco que eu sei eu compartilho com meus irmãos. Entendeu? Então, para finalizar, é o seguinte: a Venezuela, ela está pagando o preço da desobediência. Só que o Brasil, meus irmãos, eu já te falei, a matriz religiosa da Venezuela, elas são matrizes indígenas, não é isso? Espanholas e africanas. Deuses que a Bíblia fala que são deuses que têm boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve. No Brasil, apesar de muitos falsos pastores, falsos profetas jogar do lado do vermelhinho, ainda assim, nós temos uma geração, eu faço parte de uma geração, eu tenho 47 anos, que nós herdamos esses ensinamentos bíblicos. Entendeu? Eu não estou falando de número de evangélico, mas pelo menos a pessoa bota uma Bíblia debaixo do braço. E isso me transporta para o diálogo de Gênesis 18 que Abraão teve com Deus sobre o sobrinho dele Ló. Aquele diálogo que ele fala assim: Senhor, se tiver 50 justos lá, não destruirei. Se tiver 40, não destruirei. Tu tá me entendendo, irmão? Por isso que eu não creio que o Brasil, nesse caso, vire uma Venezuela, porque ainda tem muitos justos. Ainda tem 7 mil que não se curvou a Baal. Você vê que tem igrejas sérias aí. Tem muita presepada, mas tem muita igreja séria. E Deus considera essas coisas. O que eu quero falar é que não deixa o pânico, o terror. Isso são consequências de você não ter fé.
Jacó, ele pegou uma pedra e descansou. A pedra é Jesus Cristo. Você descansa numa pedra, você vai fazer um montinho ali, né, de mato, e vai deitar a tua cabeça. Tu vai botar a cabeça numa pedra, tu vai acabar com dor de cabeça e dor de pescoço quando tu acordar. Mas o que aquilo quer dizer? Às vezes é desconfortável orar, às vezes é desconfortável buscar, mas descansa no Senhor. É isso, é ali que aquela passagem está mostrando. O que eu estou falando para vocês, em nome de Jesus. Descansa, calma, calma. Ora ao Senhor, vê qual é a tua posição, vê o que você tem que fazer. Não queira abraçar o mundo com as mãos, irmãos. Entendeu? E fé. Eu vou morrer fazendo propaganda da palavra de Deus, fazendo propaganda da Bíblia. Eu quero que vocês leiam, porque a palavra de Deus, finalizando, diz da balança justa. Se você escrever a palavra balança em qualquer aplicativo de Bíblia, você vai se assustar com a quantidade de versículo que tem. Tem em Salmos, tem tudo. Ele odeia a balança desonesta. A balança, irmão. O livro das obras não é o livro das más obras, é o livro das obras. O que eu quero para vocês, simplesmente, é que você faça as suas boas obras pesar mais do que as más. Porque quem vai te julgar é o justo juiz. Tá bom? Deus abençoe a todos grandemente.